Gênesis 49, versículo 5. Nós hoje vamos falar sobre a tribo de Levi. Vocês vão ver que a tribo de Levi, Jacó está aqui dando sua bênção para ela, conforme a tribo de Simeão. Vocês que vieram semana passada, vocês vão perceber que o que Jacó falou para a tribo de Levi, ele também já tinha dito para a tribo de Simeão, ele disse para as duas juntas. Mas tem um caso aí de Levi que nós vamos estudar hoje, que fez toda a diferença e faz toda a diferença se nós pegarmos para a nossa vida, amém? Diz assim, versículo 5, Simeão e Levi são irmãos. As suas espadas são instrumento de quê? Violência. No seu secreto conselho não entra a minha alma. Com sua congregação minha glória não se ajunte, porque no seu furor mataram varões, e na sua teima arrebataram bois. Maldito seja o seu furor, pois era forte, e a sua ira, pois era dura. E os dividirei em Jacó, e eu espalharei em Israel. Que coisa tenebrosa, né? Vocês ouviram isso sobre Simeão na semana passada, e vocês viram, que estão acabando de ver, que é a mesma coisa para Levi. Que coisa horrível de se imaginar um pai tendo que falar isso para os seus filhos. Coisa horrível, né? Quem é pai e mãe aqui? Você já imaginou falar algo dessa maneira para o seu filho? Ninguém quer, né? Mas aqui está Jacó falando sobre as bênçãos que ele está deixando para os seus filhos. Mas nós vemos que Simeão, e no caso aqui Levi, fizeram coisas tremendamente horríveis. Simeão e Levi eram aqueles que batalharam contra aquele povo, que eu tenho certeza foi tocado aqui no assunto, sobre aquele povo da irmã que eles tinham, que se juntou ao príncipe. Ela e o príncipe fizeram uma coisa que não deveriam, o príncipe abusou dela. Então, aquela cidade todinha ali, o rei foi falar com Jacó, para que pudesse o príncipe assumir a sua irmã. E naquele caso ali fizeram um acordo, mas lembramos que Simeão e Levi não quiseram saber de acordo nenhum. Eles quiseram resolver e ter a sua vingança com o sangue daquelas pessoas, daqueles homens. E você vê que Jacó compactuava com isso? Não, né? Você vê que Jacó não aceitava e nem tinha gosto por aquilo que Simeão e Levi fizeram, que foi algo terrível. Sangue de pessoas que não tinham nada a ver também foram derramados naquela situação. Homens que entraram num acordo ali com Jacó para fazerem toda aquela situação dar certo depois de ter feito errado, mas tentando consertar, e acabou sendo isso. Então Jacó está falando aqui, olha, maldito seja a sua ira, o seu furor. Olha, Simeão, e no caso aqui Levi que nós estamos estudando hoje, olha, não faz sentido. Não faz sentido você estar desse jeito. Olha, eu não compactuo com isso, eu não quero nem estar perto de você, porque você é assim. Você quer resolver as coisas tudo na força. Quer resolver as coisas tudo no seu furor, na sua ira, no seu momento de raiva. Não tem pessoas que é assim? Você conhece alguma pessoa assim? E fala assim, não sou eu. Já profetiza, né? Não é você não. Mas você conhece uma pessoa assim, que no momento ali de raiva dela, ninguém pode controlar ela? Naquele momento ali que as coisas acontecem, as coisas saem do sentido que ela acha que tem que acontecer, e ela se descontrola e começa a fazer as coisas do jeito que ela quer e esquece todo o resto. Tem pessoas que são assim. Mas nós que somos cristãos, nós sabemos que nós devemos sempre ser pessoas o quê? Controladas, né? O amor é coisa maravilhosa. Nós temos que ser como pessoas que têm um controle de Deus na nossa vida. Mas aqui tem pessoas que são igual Levi e Simeão. Nesse caso aqui, olha, Jacó fala, olha, eu não quero me juntar a vocês. Eu não quero que vocês, olha, ele até fala, olha que coisa terrível. Ele fala, no meu secreto conselho no seu secreto conselho não entre a minha alma. Já imaginou chegar a esse ponto? Imagine você, que às vezes a pessoa não percebe, mas é um pai dizendo para um filho. Você já imaginou algo desse jeito? Para um pai chegar nessa situação, meu amigo, é porque o Simeão e Levi, como é que eles eram? Boas pessoas? Excelentes pessoas, né? Dava gosto de estar perto deles. Olha,
Eu tinha uma alegria de estar perto de Simeão e de Levi que é impressionante. Olha que situação que chega. Eu não quero estar perto de você, eu não quero, no seu secreto conselho, a minha alma não tem que estar ali. Na sua congregação, a minha glória não se ajunte, eu não quero ficar perto de você, eu não quero que as coisas sejam juntas entre mim e você, porque você resolve as coisas desse jeito, Levi. E Levi, tomando isso, a sua situação cada vez piora. Você vê que a situação vai chegando e fala, maldito seja o seu furor, pois ele é forte. Então nós temos o caso aqui que é mais forte do que a pessoa, né? Porque Levi não controlava mais o seu furor, a sua raiva. Era mais forte do que ele. Quantos de nós às vezes não estamos assim, com uma coisa que é mais forte do que nós? Nós deixamos ser controlada por aquela situação, por aquele sentimento. Nós deixamos aquele sentimento tomar conta de nós, e esse sentimento pode ser várias coisas. Pode ser várias situações. Nem vou dar o exemplo aqui na hora do trânsito, né? Na hora do trânsito eu não vou contar essa parte. Mas naquele momento ali do trânsito, se alguém leva uma fechada, alguma coisa, o sentimento da hora é mais forte, né? Começa as reclamações, começa a perder o sentido, nem lembra que é mais crente, começa a fazer outras coisas que não deveria. Por quê? Aquele sentimento é mais forte. É o que ele está falando aqui, ó. Pois era forte, e a sua ira, pois era dura. Qual o sentimento que tem feito isso em você? Porque nós que somos de Deus, nós somos de Cristo, o que ele fala? Você lembra? Vamos abrir lá em Atos 17? Abre o seu livro lá em Atos 17. Atos capítulo 17. Vamos ver o que ele fala. Atos 17, 30. Já acharam? Atos 17, 30. Vamos observar, vamos ler. Diz o seguinte: mas Deus, não tendo em conta o quê? Que tempo que é? Da ignorância. Anuncia a todos os homens, em todo lugar, que o quê? Que se arrependa. Olha que coisa interessante. Então, Deus não está contando o tempo de quê? Da ignorância. O tempo que você não era cristão, o tempo que você não conhecia Deus, o tempo que você não era crente, se você não vinha na igreja. O tempo que agora, a partir do momento que você começa a conhecer a Deus, começa a viver os caminhos de Deus, começa a entender, então já está contando, né? Então Deus não conta o tempo que você não conhecia Ele, mas o tempo que você conhece, ali está contando, ele fala com o quê? Que se é o quê? Que se arrependam. Por quê? O Evangelho é isso. A vida com Cristo é isso. Nós temos que lembrar que o nosso Jesus morreu na cruz do Calvário para o quê? Por mim e por você, não foi assim? Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então ele deu por você a vida dele. Ele deu por você o que ele tinha de mais valor, que era a vida dele, e morreu por mim e por você. Fez algo maravilhoso e extraordinário, que ninguém nunca jamais vai poder fazer algo parecido. Mas nós temos vendo que, por quê? Porque Jesus sabia o seu propósito e Jesus não deixava a sua carne e os sentimentos dominarem. Você lembra do Getsemane? O que ele fala? Senhor, se for possível, passa de mim, né? Mas não seja feito como eu quero. Por quê? O que Jesus estava querendo dizer naquele momento? Porque os sentimentos, nós deixarmos o sentimento mais forte do que nós, a nossa vida não vai seguir a vida que Deus tem para nós. Porque se nós deixarmos o sentimento, a nossa carne falar mais alto, nós iremos para outros caminhos e não o caminho que Deus tem para nós. Porque se nós deixarmos a nossa raiva, a nossa ira, o nosso medo, as circunstâncias nos dominarem, nós não vamos conseguir fazer nada para Deus. Nós vamos começar a andar por caminhos que não é o caminho de Deus.
E você vê que o próprio Jesus disse, ó, se possível for, passe, mas se não possível, está aqui, eu estou pronto. Faça conforme a sua vontade, eu estou pronto para ir e para ser crucificado naquela morte, na morte de cruz. E ele foi, trilhou todo o caminho e fez o que Deus queria que ele fizesse. Será que nós estamos fazendo o que Deus quer que nós façamos? Será que você está fazendo o que Deus quer que você faça? Ou por causa de sentimentos, você tem deixado o caminho do Senhor? Levi, pela sua ira, pelo seu furor, começou a andar por outros caminhos. Você vê que Jacó fala dele, por causa da sua ira, do seu furor, Jacó abençoa ele? Não, né? A bênção de Deus não chegou até Levi. Por quê? Por causa daquele sentimento que estava travando a vida de Levi. Aquele sentimento, aquela situação, aquilo que estava passando na vida dele, o impediu. O impediu de que o seu próprio pai o abençoasse. Olha que coisa terrível. Porque mesmo que ele tivesse abençoado Levi, ia adiantar alguma coisa? Como é que Deus vai abençoar uma pessoa que não segue os caminhos dele? Isso pode acontecer? Não, né? Não pode. Então Levi, com essa situação toda, Levi não é abençoado por Jacó. Imagine a sua descendência, como é que ficava? Mas aí que eu tenho que falar com vocês hoje, que vocês viram que Simeão decidiu na semana passada seguir o seu próprio caminho, fazer conforme ele queria. Mas Levi, os seus descendentes fizeram diferente. Essa é a importância de todo cristão, quando começa a entender. Lembra que nós lemos em Atos aqui agora? Deus não quer saber do tempo da ignorância, quer? Não. Mas Ele quer que quando você comece a entender, você se arrependa dos seus pecados e comece a viver uma vida com Deus. Olha que coisa interessante. Abra sua Bíblia em Êxodo 32. Agora nós vamos ver o que fez os descendentes de Levi. Por mais que o seu ancestral maior, que iniciou a sua tribo, tivesse feito o que fez, mas seus descendentes decidiram fazer algo diferente. Êxodo 32, está depois de Gênesis, você abra no capítulo 32, versículo 26. Aqui nós temos a situação, passou os tempos de escravidão, o povo foi liberto do Egito, Moisés foi lá e libertou eles com a ajuda com Deus ali no controle da situação, Moisés e Arão, Moisés com a ajuda do seu irmão Arão, e eles foram lá, enfrentaram o faraó, vocês conhecem toda a história, passaram o Mar Vermelho, a seco, estavam ali, Moisés subiu ao monte, ali naquela questão dos mandamentos, mas o povo estava lá embaixo fazendo o quê? Um bezerro de ouro. Lembra dessa história do bezerro? Quantos aqui lembram? Diga amém. Então, estão sabendo. É crente mesmo. Eu gosto assim. Está sabendo as histórias. Então, eles vão lá, criam um bezerro de ouro, para adorar o bezerro de ouro. Coisas que não deveriam ser feitas. Moisés, Deus fala com Moisés o quê? Moisés, desce lá e vai lá ver o que está acontecendo. O povo já esqueceu das coisas. O povo ali já está seguindo outros caminhos, né? Já começou a fazer o que não deveria. Está adorando o bezerro de ouro, sendo que era para adorar somente o Deus Todo-Poderoso. E lembra que o Deus que tirou eles da escravidão, certo? Você vê como é que às vezes é o povo, né? Mas fala assim, mas eu não sou assim. Isso. Tem que falar, tem que profetizar na sua vida. Porque às vezes nós esquecemos que Deus fez por nós, começamos a ir por outros caminhos, mas nós não somos assim, Deus está no controle da nossa vida. Então o povo começa aqui, Deus manda Moisés descer, Moisés desce, para ver o que está acontecendo. Você vê que Moisés já vê de longe o que estava acontecendo, as coisas no arraial ali do templo do Senhor. Então no versículo 25 diz assim, vou ler o 25 antes. Diz assim, Moisés chegou lá diante do povo. E vendo Moisés que o povo estava despido, porque Arão o havia despido para a vergonha entre os seus inimigos, pôs-se em pé Moisés na porta da onde? Do arraial e disse, quem é do Senhor
faz o quê? Vem a mim. Lembra, ele estava fazendo o quê? Deuses, né? O bezerro de ouro. E Moisés pergunta e fala assim, olha, então vamos fazer o seguinte, quem é do Senhor, aqueles que creem no Senhor, aqueles que estão ali com Deus Todo-Poderoso, aqueles que sabem que foi Deus que tirou vocês do Egito, venham comigo, venham até mim, você vai me seguir. E o que continua dizendo? Então se juntaram a ele o quê? Todos os filhos de quem? De Levi. E disse-lhes, assim diz o Senhor, o Deus de Israel, cada um ponha a sua espada sobre o quê? Sua coxa, e passai e tornai pelo arraial de porta em porta, e mate cada um dos seus irmãos, e cada um do seu amigo, e cada um do seu próximo. E os filhos de Levi fizeram conforme o quê? A palavra de Moisés, e caíram do povo aquele dia uns 3.000 homens. Olha que coisa interessante. Quem foi que veio com Moisés? Os filhos de quem? De Levi. Olha que coisa interessante. Então, quando aconteceu toda a situação, você lembra que era Levi, né? O que estava ali, fez ali as coisas. Lembra de Jacó? Nós estamos lendo Gênesis 49. Então, nós vemos aqui uma situação diferente da tribo de Levi. Moisés, toda aquela situação, pergunta, quem é do Senhor, vem a mim. Quem foi o primeiro a se levantar? Os filhos de Levi. Os filhos de Levi falaram assim, opa, deixa eu ir, nós estamos com o Senhor. Nós escolhemos o quê? Andar com Deus. Isso aqui, você vê que ele fala, olha, eles fizeram conforme Moisés tinha dito, ele ainda fala, ó, conforme a palavra de Moisés. Então obedeceram o que Moisés havia falado, havia dito. Eles foram lá e fizeram. Eles foram lá conforme Deus havia feito e falou, não, eu tomo junto, Moisés. Eu estou agora com o Senhor. O Deus Todo-Poderoso, nós estamos juntos. Então nós estamos deixando aquelas pessoas que fizeram ali o bezerro, não concordamos com isso, e estamos juntos com o Deus Todo-Poderoso. Olha a diferença. Não tem uma diferença aí? Lembra como era Simeão e Levi? Os dois irmãos? O seu furor. Eu não quero, a minha alma na sua congregação não entra, não quero ficar perto de você. Mas nós temos aqui uma outra atitude da tribo de Levi. Diferente. Agora, na primeira situação, eles foram o primeiro a se levantar e falar assim, não, nós estamos do lado de Deus. Nós não queremos o bezerro. Olha a diferença de atitude. Sabe o que essa diferença de atitude acontece? Quando eles tomam essa situação diferente, esse caminho diferente. Você quer ver o que acontece? Deuteronômio 33. Nós vamos estar chegando no reto final dessa mensagem. Para que você entenda, quando você possa entender, quando você toma uma atitude diferente, que você segue os caminhos do Senhor, a sua vida é transformada. Deuteronômio 33. Deuteronômio 33, versículo 8. Diz o seguinte, e de Levi disse, teu tumim e o teu urim são para o teu amado, que tu provastes em Massá, com quem contendestes nas águas de Meribá. Aquele que disse a seu pai e a sua mãe, nunca ouvi, e nem conheceu a seus irmãos, e não estimou a seus filhos, pois guardaram a tua palavra e observaram o quê? O teu concerto, a tua aliança, ensinaram os teus juízos a Jacó e a tua lei a Israel. Levaram incenso ao teu nariz e o holocausto sobre o teu altar. Abençoa o teu poder, ó Senhor, e a obra das tuas mãos te agrade. Fere os lombos dos que te levantaram contra ele e aborreceram para que nunca mais se levantem. Olha a diferença. E se você pegar aqui, quando aqui Moisés está abençoando as tribos, você pode ler depois na sua casa, você vê que ele não fala nada de Simeão.
É uma coisa interessante que Simeão ele não toca no nome de Simeão. Conforme Jacó fez, que abençoou os seus filhos, e no caso de Levi, Simeão falou o que disse, mostrou lá o que ele falou, e não foi nada para abençoar, muito pelo contrário, ele falou o que estava acontecendo naquele momento sobre os dois homens, dois rapazes, as duas ali que seriam as tribos de Israel, mas Moisés fala algo diferente. Por quê? O que aconteceu no passado, naqueles anos passados ali, que naquele momento que Moisés falou, venham a mim aqueles que estão com o Senhor, e eles decidiram ir com o Senhor, eles decidiram falar conforme Moisés havia dito e fizeram, ali as coisas começaram a mudar. Mesmo que eles tivessem aquelas promessas ali que tinha dito Jacó, mas Moisés aqui está falando diferente. Ele falou, olha, pode ser que ensinaram os teus juízos a Jacó e a tua lei a Israel, levar incenso, holocausto, seus altares, porque Deus tinha começado a gostar, a ver de ordem diferente sobre a tribo de Levi. Porque eles começaram a entender e fazer conforme Deus havia falado. Eles começaram a andar nos caminhos do Senhor. Quando nós começamos, nós podemos pegar isso para a nossa vida. Você vê que tinha ali então o seu patriarca, Levi, era um homem furor, com raiva, com ódio. Jacó não queria nem estar perto do seu próprio filho. Lembra? Não queria. Mas naquele momento, passados-se anos e anos e mais anos, a tribo ali, os seus descendentes fazem algo diferente. Por isso que muitas pessoas às vezes acham, não, mas é porque minha avó foi assim, com meu pai foi assim, então comigo também vai ser assim. É desse jeito a nossa visão de cristão? É ou não é? Não pode ser, né? A nossa vida não pode ser baseada nisso. Porque nós estamos próprio vendo aqui o que aconteceu com Levi. Em meio à situação, ele tinha ali uma acusação séria. Olha, sua ira, eu não quero estar perto de você, maldito seja o teu furor. Mas você vê que Moisés fez diferente. Porque ele viu nos seus descendentes algo diferente. Uma luz estava brilhando onde que não tinha luz nenhuma, só tinha escuridão. Então eles decidem mudar a sua situação. Olha que coisa interessante. Quando você decide mudar a situação, Deus está com você. Quando você decide seguir os caminhos do Senhor, Deus vai estar com você e vai mudar a sua história. Vai mudar o que falar sobre você, sobre sua vida. Quando você decide mudar os seus conceitos, de você deixar o seu orgulho de lado e seguir um novo caminho, Deus vai estar com você nesse novo caminho. E Ele vai te abençoar. Lembra que Ele não conta o tempo da ignorância, mas Ele fala, olha, se arrependa, mude sua vida, não deixe que seus caminhos sejam caminhos tortuosos, muito pelo contrário, siga o meu caminho, que eu tenho uma coisa maravilhosa para você, eu tenho um caminho maravilhoso para você, então siga. Quando você decide mudar os seus conceitos, do que você acha que talvez é certo na sua visão, mas você deixa de lado o seu querer, a sua vontade, e começa a seguir os caminhos de Deus, até as coisas que falar sobre você caem por terra. Maldições que jogaram na sua vida caem por terra. Porque a palavra do Senhor vai ser sempre maior e mais forte. Se falar para você, não, que porque seu pai é assim, que sua mãe foi assim, você também será assim, negativo. Se você confia no Senhor, coloca o Senhor como sua prioridade, os seus caminhos serão de bênçãos. Os seus caminhos serão diferentes, eles não podem ser a mesma coisa. Não existe isso. Mas você tem que começar a seguir os caminhos de Deus. Começar a seguir os caminhos que Deus escolheu para você seguir. Você vê que Levi foi assim. Naquele momento, naquela hora, eles decidiram. Nós estamos do lado de Deus. Desde aí, foi diferente. As coisas começaram a mudar. Uma tribo que tinha tudo para ser conforme a de Simeão. Você lembra o que aconteceu com a tribo de Simeão? Foi dispersada. Aconteceu o que Jacó falou. Eles não tiveram local próprio. A tribo ali de Judá que deu uma parte da sua terra ali, umas cidades para eles estarem. Mas eles nunca foram reconhecidos. Que coisa terrível. E Levi tinha a mesma situação, tinha ou não tinha? Vocês viram? Simeão e Levi, Jacó fala. Mas Levi, seus descendentes, decidiram mudar essa situação. Quando você decide mudar a sua situação,
Deus abençoa você. Deus muda a sua história. Deus muda aquilo que falaram contra você desde que você era pequeno. Somente Deus pode mudar a sua vida. Mas você tem que decidir mudar. Decidir largar os sentimentos que te impedem de crescer, os sentimentos que te impedem de avançar, os sentimentos que te impedem de conquistar, de seguir os caminhos do Senhor. Isso vai te levar para um lugar melhor. Levi, a tribo de Levi, quando entendeu isso, foi seguir os caminhos do Senhor. Você vê que ele fala, olha, levaram incenso ao teu nariz e o holocausto sobre o teu altar. Você lembra o que aconteceu com a tribo de Levi? Eles foram escolhidos para estar sempre ali louvando ao Senhor. Imagine que privilégio. Por quê? Eles decidiram estar mais perto de Deus. Uma tribo que tinha tudo para dar errado, deu tudo certo, porque os seus descendentes não ligaram porque tinha acontecido no passado. Eles queriam saber o de agora. O de agora estava com Deus. Então não ligue porque as coisas aconteceram no passado. Se você agora quer estar perto de Deus, agora é a sua hora. E Deus vai te abençoar. Escolha o caminho de estar perto de Deus. Escolha o caminho de você viver o que diz a palavra do Senhor. E sua vida jamais será a mesma. Lembra que nós falamos de Jesus? Mesmo em meio a situações, ele fala o quê? Se possível for, afasta de mim. Mas se não for possível, eu estou aqui, estou pronto. E aconteceu. E foi maravilhoso para todos nós. Morreu por mim e por você. Deixou os seus sentimentos de lado para viver algo maior. E o seu nome foi o quê? Foi glorificado. Nós temos que deixar as coisas que nos impedem, que nos afastam de lado, para podermos viver a maravilhosa luz de Deus na nossa vida. Nós temos uma escolha. Eu tenho uma escolha, você tem uma escolha. Você vê que no versículo 11 ele fala: abençoa o seu poder, ó Senhor, e a obra das tuas mãos te agrade. Fere os teus lombos os que se levantam contra ele e os aborrece, para que nunca mais se levantem. Olha o que Moisés está dizendo aqui para eles. Senhor, mesmo que se levantem contra ele, destrua aqueles que se levantem, que ele nunca mais tenha força para se levantar contra a tribo de Levi. Olha que coisa maravilhosa. Que os seus inimigos jamais tenham força para se levantar contra você. E essa coisa pode acontecer com você. Mas nós temos que decidir viver o caminho de Deus. Viver as escolhas de Deus. O que Deus tem para mim e para você. Você já perguntou isso para Deus? Qual o caminho que eu tenho que seguir? Qual o caminho que eu tenho que andar? O Evangelho é isso. O Evangelho é você deixar de fazer as suas vontades para fazer a vontade do seu Pai Celestial. Esse é o Evangelho de Cristo. O Evangelho de cruz. O Evangelho que você abre mão daquilo que te agrada tanto, das suas vontades, daquilo que você às vezes chora porque você quer isso, porque quer. Mas você acha que Deus não tem o melhor para você? Você acha que Deus não tem o melhor para a sua vida? Quem aqui é pai e mãe? Você quer o pior para o seu filho? Você quer o pior ou o melhor? E o que é que Deus é seu? Ele quer o melhor ou o pior para você? E agora vamos puxar para um lado que nós pais, às vezes, nós somos assim. Você chega para o seu filho e fala assim: eu sei o que é melhor para você. Você não tem nem idade para saber, não é assim? Imagina Deus olhando para você agora. O que ele está falando? Eu sei o que é melhor para você. Calma. Fica tranquilo. Deixa eu estar no controle da situação. Eu sei o que é bom para você. Deixa eu te guiar, que eu vou te guiar por um caminho que você não está nem enxergando. Você não está vendo. Os seus olhos carnais, às vezes, não estão deixando você enxergar. Mas eu tenho um caminho melhor para você. Deixa eu te mostrar. É o que Deus tem para você hoje. Observe, olhe, aprenda. Lembra que Deus não toma o tempo da ignorância. Ele não deixa se valer. Mas Ele fala: se arrependa. Viva um novo. Viva uma vida diferente. A vida que Deus tem para você. Deixe as coisas que atrapalham de lado. Deixe as coisas que atrapalham,
que não está fazendo você crescer em nada, a sua vida não muda, a sua vida é sempre a mesma coisa, porque os sentimentos te abalam. Os sentimentos não deixam você avançar, mas como a tribo de Levi fez, seus descendentes fizeram, deixaram tudo aquilo dali para trás e decidiram viver uma vida com Deus, uma vida ali que foi devota totalmente ao Senhor. A vida deles era louvar ao Senhor, colocar incenso no altar de Deus. E eles fizeram. E Deus os honrou e os abençoou. Deixou que a tempo de ignorância para lá, para viver a maravilhosa vida que Deus tinha para eles. É a mesma coisa para nós. Quando nós decidimos viver aquilo que Deus tem para nós, Ele sabe o melhor caminho para mim e para você. Amém?